Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse é o do quarto para ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa seu like, faz um comentáriozinho, reclama de alguma coisa, elogia a gente, não sei. É, ajuda a gente pra caramba isso, a gente continuar fazendo esse trabalho, conversando com esses artistas incríveis que a gente tá falando toda semana. E bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada sempre em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma nova conversa com o artista sobre uma obra ou uma série. E é isso, gente. Vamos começar. Bora pegar uma coisinha pra gente beliscar, pra gente beber, porque vai ser uma conversa super incrível que a gente vai ter hoje. E nosso convidado, como vocês já viram pela thumb e pelo título, é o Besouro. O Besouro tem 22 anos, é um artista de Recife, Pernambuco, encontra como suporte da pesquisa a pintura, entende a pintura enquanto performance, o movimento é priorizado, o corpo se debruça em metros de algodão cru pregados, o corpo enquanto parte da obra, é construído corpos vulneráveis sem fala. Um corpo maior que, que quem cria, com as mãos ébrias de tinta, evoca figuras disformes que procuram em si abrigo, discutindo assim sobre as vulnerabilidades de uma existência dentro de um corpo dissidente. E é isso, gente. Eu vou chamar aqui o nosso artista de hoje. Oi, Besouro, tudo bem? Como você está? Boa tarde, muito bem. Você tá bem? Está nervoso? Você tá como você está hoje? Qual Tô que é o... tranquilo, eu tô sempre tranquilo. É... Conte-me mais, você é um artista pernambucano de Recife, que vem dos quadrinhos. Me conta um pouquinho dessa tua jornada, de como você chegou até a produção que você está fazendo hoje. Um pouquinho do seu É, início, como você se envolveu com as artes. Eu acho que pode ser um bom começo. o início é sempre aquele início meio clichê de ser uma criança que sempre desenhou. Eu não consigo lembrar no momento, em algum momento na qual eu não desenhasse. Isso sempre esteve presente. Eu acho que as minhas primeiras produções foram histórias em quadrinhos, porque era o que as referências que me permeavam naquele momento. Então, eram as coisas que eu queria, tipo, repetir. Eu entendo que, tipo, na real, eu só sempre quis contar, de alguma forma, histórias, tipo, criar narrativas. Em algum momento isso foi para os quadrinhos, depois ilustração e hoje pintura, artes plásticas, performance, sei lá. Sim. E você chegou a fazer faculdade por um tempinho, você testou essa doideira que é o academicismo e não foi algo que você curtiu muito, né? A academia nunca funcionou muito para mim, sei lá, desde a época da escola eu já não conseguia me adequar a esse sistema educacional e eu entrei na faculdade de artes visuais porque, sei lá, achava que era a única faculdade que eu conseguiria fazer por se tratar de arte, mas, sei lá, eu fui um período só, não assistia nenhuma aula direito, não fazia nada, porque é isso, é tipo, o sistema de ensino daquela coisa que é arte que eu fazia muito diferente do fazer. Então é uma coisa que eu não consigo me adequar e só desistir para fazer arte, para tipo focar nas minhas produções individuais, não acadêmicas. E eu acho que é uma coisa que deu muito certo pra você, né? Eu gosto de sempre pensar que não existe uma fórmula perfeita. Tem gente que vem através da academia, tem gente que não vem. O importante é a produção no final do dia. É, comigo eu sinto que me atrapalhava, na real. Tipo,
em vez de estar pintando ou fazendo o que eu queria, tipo, sei lá, estar estudando sobre algum tema que eu nem era tão interessado assim. E ainda era licenciatura, né? Tipo, tinha muito pedagogia, tinha muitas coisas que não eram só produção e arte. E você começou então a produzir muito mais depois dos quadrinhos. Os quadrinhos veio quando você era mais adolescente. É, E desde a infância, na verdade, eu já fazia quadrinho, entendi. mas prosseguiu até o momento na qual eu precisei ganhar dinheiro com arte, dinheiro no geral. E aí O você foi quadrinho. pro grafite. Eu tentei, tipo, sei lá, pensando em como ganhar dinheiro usando arte, eu tentei ser ilustrador, tentei ser designer, coisas que, tipo, não deram certo muito rápido assim, porque, enfim, eu não consigo, não consigo fazer o que eu não quero fazer, tipo, consigo fazer o que eu não acredito. Então, sei lá, no dia que me mandaram ilustrar alguma coisa para uma empresa, fazer um mascote de alguma coisa, eu vi o quão sacrifício foi, o quão ruim foi para mim, tipo, ter que adequar a minha produção a uma coisa que eu nem acredito, tipo, sei lá, desenhar um galo. Eu acho que para uma pessoa que tem um trabalho tão autoral quanto você e fala dos assuntos que você fala, não tem muita coerência mesmo. Fazer um galo ou qualquer coisa que não tenha a ver contigo, assim, com o que você acredita. Sim. E eu acho que depois disso, logo você foi pulando para as telas, né? E eu acho que seria legal a gente falar das suas obras. Eu tô É, seguindo aquela ordem que você me mandou, tá? porque, Que a primeira é você com a sua obra pensando, que eu acho que isso é uma coisa interessante de da gente conversar, né? De você como performer, né? Dentro dessa exposição da obra, de como que você controla isso e como você está presente. Uhum. Antes de tudo, é como eu entendo a pintura, porque eu pinto, eu uso esse suporte que tem mais de, sei lá, 500 anos e que está solidificado, que já existe um mercado e sei lá. Mas eu nunca gostei de fato de pintura, nunca tipo, nunca parei para estudar pintura, sei lá, cor, escala cromática, esse tipo de coisa. A técnica de pintar em si, eu nunca me interessei muito sobre isso. O ato de pintar para mim é muito mais interessante do que, sei lá, fazer uma pintura, sabe? Uhum, Então eu penso muito mais no movimento, eh, na escala e naquele momento do processo em que, tipo, sei lá, eu coloco uma música e entro quase num transe para começar a pintar sobre a tela. Eu não penso tanto, tipo, na forma ou como eu quero que aquela figura fique. Isso é um produto desse movimento. Eu penso primeiro nesse movimento, nessa dança. E para mim, eu gosto de entender enquanto uma dança, porque, sei lá, eu sou uma pessoa que não dança, sabe? E ser sério? uma pessoa que não dança, implica em muita coisa, esse não dançar, né? Esse corpo que se nega a se colocar nesse movimento. Mas eu quero dançar, sabe? Tipo, eu não quero dançar como os outros, não quero dançar numa festa, por exemplo. Eu quero dançar, tipo, no escuro, no ateliê, na sala da minha casa, onde eu costumo pintar. Uhum. E eu acho que é interessante a maneira com que você aborda, não só como você aborda, mas o que você mostra nessas pinturas, né? Você sempre escreve algumas coisas muito fortes. Essa tá escrito Deixe-me ser nada.
É um negócio que você vê a vulnerabilidade, né? Sua ali, ou do que você quer representar desse corpo ou desse ser. E que eu acho que isso se comunica muito com muita gente, com todo mundo, em algum momento da nossa vida. É sobre esse tipo de sentimento meio banal que todo mundo tipo tem, que eu me proponho a falar. Não sei, eu escrevo, mas eu não gosto da pretensão de, sei lá, fazer poesia ou ser poeta ou, sei lá, tentar tocar em algum assunto e impor uma certa verdade, sabe? Uhum, Eu acho que eu estou sempre propondo algo uhum. e geralmente algo simples, sabe? Tipo, um sentimento que qualquer um teria, que qualquer pessoa se conectaria, tá ligado? Eu acho que é muito mais denso do que uma coisa banal desse modo, porque eu acho que você toca em feridas, né? Quando eu penso sobre isso, eu penso muito sobre essa ideia de arte enquanto cura, sabe? E, sei lá, vejo muitas pessoas colocarem arte nesse lugar, mas para mim, arte nunca foi esse lugar de cura, sabe? Parece ser tipo contraditório, porque o ato de pintar e falar sobre dor ou sobre algum tipo de coisa negativa parece trazer uma espécie de cura, mas eu nunca sinto que eu estou me curando, sabe? Eu sinto que, na real, eu tô fazendo. Em alguns processos, é como se estivesse me autodestruindo, assim. Repetindo coisas pra mim que, tipo, eu não deveria repetir, tá ligado? Sobre essa ideia de ser nada, tipo, colocar esse corpo nesse lugar, tipo, do vazio, do quase que ordinário, do banal em meio à existência, sabe? Eu entendo o que você tá falando. Inclusive, eu tô lendo um livro. Nossa, essa é uma nova, eu nunca fiz isso. Aqui, mas eu tô lendo um livro que é Os Diários da Sylvia Plath. E que é muito exatamente isso que você tá falando. Às vezes eu tô lendo isso e eu me coloco no lugar dela e eu acesso esses sentimentos em mim mesma que eu não sei se eu deveria muitas vezes, porque é um peso da existência que você pega para si e que você começa a se questionar e você começa a entrar que é às vezes um beco sem saída, Sim. mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco necessário, porque é um lugar de cura você se olhar, você colocar um espelho em você e ver o tamanho da sua banalidade. Te faz se sentir menor, né? Mas ao mesmo tempo te faz entender que também não é só isso, eventualmente. Eu não sei, me lembra muito Baco. Eu tava vendo seus trabalhos, fazendo tudo. Isso me lembra muito Baco. Eu não sei se você gosta dele. A gente conversou brevemente sobre, mas é algo que eu tô pensando muito ultimamente, porque eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que no final, se é cura ou se não é, me situa em algum lugar. Tipo, eu me localizo de certa forma, sendo me colocando como algo ou como nada, mas eu sempre fujo de ser algo. Eu prefiro ser alguma coisa ou eu nada. Que no final é tipo a mesma coisa, mas sei lá. Não sei se está fazendo sentido. Tá fazendo sentido. Eu coloquei acho que é um desenho, de certo modo, roxinho, Uhum. quadriculadinho. E Sim.
você usa uma paleta de cor muito experimental, eu percebo, e muito sutil e doce. É, é, essa paleta vem de uma pesquisa atual que eu sinto que vai ficar por muito tempo. Mas essa paleta vem sobre, sei lá, percepções sobre o que eu tenho feito. Eu sinto que as formas que eu crio são grotescas, elas se distorcem e são figuras que estão sobrecarregadas. E eu estou falando muito sobre um corpo vulnerável num ambiente externo, na qual esse externo é uma coisa opressiva que distorce a realidade muitas vezes e oprime esse corpo que tenta se proteger. E eu acho que essas cores nascem nessa busca desse corpo de encontrar conforto, sabe? Então, como são figuras tipo meio grotescas, às vezes, eu sinto que se eu usasse cores como, sei lá, muito preto ou vermelho, ficaria muito pesado. Então, tipo, apesar de ser uma coisa grotesca, é, é uma coisa grotesca que tenta encontrar esse lugar do conforto. Então, tipo, as cores refletem essa vontade. São cores, são tons pastéis, são tons muito claros, que geralmente acalma quando você vê. Apesar de, tipo, do ser em questão que está figurado dentro dessas cores, não parece muito calmo ou muito bem, muitas vezes. Mas eu acho que talvez seja uma tentativa de, bem ou mal, sair desse estado de espírito também, ou de sair dessa mentalidade, ou retirar-se desses monstros que também habitam a gente. É, é Porque doido falar sobre parece que isso. eu acho que parece que existe um carinho, existe um amor, existe algumas coisas, um cuidado dentro da obra, tem corações, tem esses símbolos que nos remetem a algum tipo de eh, coisas boas, de modo geral, a gente tem essa associação natural, né? São referências. Uhum. É, eu produzo num estado onde eu não penso tanto sobre a obra. Então depois eu vou, tipo, tenho pensado tipo, mais sobre o que esses símbolos significam, o porquê dessas repetições. E hoje eu consigo entender melhor coisas que eu fiz há um ano atrás, por exemplo. Uhum, Estava falando sobre a cor, uhum. não era sobre isso. Com- Mas assim, Então, esses corpos, eu comecei a fazer esses corpos para tipo criar um corpo que tivesse os mesmos problemas que eu tenho. E eu colocava nele esses problemas, tipo, depositava neles os problemas que eu tinha. Quando eu pensava no grotesco, quando eu pensava em construir um corpo feio, eu olhava para o que eu enxergava de feio em mim e colocava nele. Nesse momento que eu falo sobre essa não cura, sabe? Sobre colocar nele todas essas coisas que me afetam. E eu acho que em algum momento eu comecei a tipo simpatizar com essa figura também, tipo, quando eu entendi que agora ela tinha todos os problemas que eu tinha, que era uma figura que não conseguia se expressar com palavras muito bem. Em algum lugar nisso, eu meio que sinto que eu quero salvar ela de alguma forma. Sei lá, tipo, até, até ir para São Paulo, ela não tinha roupa, tá ligado? Mas São Paulo tava muito frio, eu ficava pensando, se eu desenhar ela sem roupa, ela vai ficar no frio, tá ligado? Eu preciso colocar roupa nela, porque, tipo, apesar dela, sei lá, tipo, ser vulnerável, ela não precisa ser tão vulnerável assim. Ela pode ter um moletom e se proteger um pouco, e eu tô tentar se mostrando proteger.
Eu tô mostrando exatamente esse fica, que tem um moletom e tem um abraço, tem um acolhimento. Uhum. Existe essa vulnerabilidade que eu acho que é muito bonito esse transmutar, sabe? Eu acho que a cura está na transmutação, não na falta de dor ou na ausência de dor. É, eu acho que a cura está nesse movimento de querer sair dela ou querer viver ela até o momento de que você não vai mais precisar viver porque você já viveu, sabe? E eu acho É, esse desenho me tocou em muitos lugares que eu não imaginava que poderia. É muito difícil, assim, trabalhando muitas vezes com arte, você ser tocada por alguma coisa. Eu odeio pensar isso, mas parece que você vai perdendo um pouco esse lugar de ser tocado por algo mesmo. E a gente que trabalha com arte entrou nisso, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, porque foi tocado por algo, porque se moveu, porque aquilo deixou a gente num estado mental, físico ou de muitos modos, é, de transe, sei lá, de que uhum, moveu assim algo dentro da gente. E quando você vê isso num ritmo tão frenético da maneira com que a gente vê, porque a gente trabalha com isso, você acaba parecendo que você não tem mais essa sensibilidade que você tinha antes. sim. Então, quando algo me toca, eu fico meio chocada, meio querendo aquilo para mim, na minha casa, na minha vida, porque é algo muito mais difícil hoje em dia de acontecer. Acho que a gente vai criando redomas, né? Também. E quando a gente pensa no lugar arte, né? Tipo, eu lembro, acho que foi a primeira vez que eu senti uma obra me tocar ao ponto de ter uma catarse, tipo, um quase transe, assim. E nem era, tipo, um quadro, uma coisa do tipo, era um livro infantil, sabe? Uhum. Tipo, é, então eu acho que às vezes, tipo, esse lugar, né, primordial de arte enquanto um lugar, tipo, elevado, pode às vezes atrapalhar essa simplicidade que é você se sentir tocado por alguma coisa, sabe? Sim. É, não sei, a arte é um lugar que às vezes te toca também de uma maneira é, boa e maravilhosa e cheia de catarse e cheia de bons sentimentos ou de algum estilo você pode entrar num transe meio chapado da coisa toda, mas isso também pode te remeter a muitos lugares muito sombrios na gente. E fazer com que aquilo também às vezes reverbere de uma maneira muito maligna, né? Porque eu acho que você trabalha muito bem com esses polos da coisa toda, o lado sombra e o lado luz de ambos, porque todo mundo tem todos os lados. Ninguém é 100% nada. A Sim. gente tem momentos de felicidade, de alegria, de tristeza, de desamparo, de amparo. Uma hora a gente está abraçando alguém, outra hora a gente está sendo abraçado, e essas coisas vão flutuando conforme a gente vai vivendo. E é uma dança, como você falou desde o começo. É uma dança do ser mesmo, né? No Esse, final, resume isso. eu acho que esse Ainda Choro é uma coisa muito que resume muito isso, essa leveza também, né? Porque eu acho que é interessante a gente falar que homens chorando também é um estigma, né?
vulnerabilidade na sociedade que a gente vive de modo geral é um estigma horrível. Parece que você não tem direito de ter sentimento. Sim. É, eu acho que eu nunca cedi a essas pressões sociais de não chorar, ser forte. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito medrosa. Sei lá, tipo, tive medo do escuro até meus 15 anos de idade. Dormia com a luz acesa. Sempre fui uma pessoa, tipo, medrosa, que tinha medo de tudo, que chorava fácil, e via filme e ficava mal. É, e foi natural esse caminho de quando pensar em arte, quando, tipo, pensar nesse lugar, ser isso as primeiras coisas que eu tenho para falar, ou as coisas que eu me interesso em comunicar, sabe? Uhum. Esse Eu acho, lugar da melancolia, esse lugar da não fala, essa coisa mais contemplativa, eu acho. mas eu acho que você fala bastante, né? Você me disse sobre essa questão da comunicação, mas você se expressa de uma maneira muito clara, de certo modo, no seu trabalho. Acho que você vai num caminho ao contrário, né? Tipo, demorou muito tempo para isso chegar nesse lugar. Eu fui uma criança gaga e sempre tive muita dificuldade em me comunicar verbalmente, de entender o que falar para ser entendido, sabe? Tipo, eu sabia o que eu queria, eu só não sabia, tipo, comunicar aquilo. Ah, aí eu sempre tive meio que raiva, assim, da língua falada, da linguagem. Ficava sempre tentando entender outras formas de se comunicar que não a palavra. Não que eu acho que, sei lá, a pintura seja o contraponto disso, que na língua, na, com a palavra eu não consigo me expressar, mas com a pintura sim. Então eu também não acho que com a pintura eu consiga falar direito o que eu quero. Eu consigo, tipo, expressar, mas, tipo, falar, não sei. Eu acho que falar é sempre difícil, ainda mais quando são assuntos meio difíceis de navegar naturalmente, de tão de Uhum. dentro para fora, né? Tão internos. E é interessante você ver também agora, mudando um pouco mais, continuando nisso, a maneira com que você usa as pinturas como murais, né? E como você encara isso, que para mim traz muitas referências, assim, de história da arte, obviamente, porque essa é a minha formação e essa vai ser a minha referência. Não tem muito como a gente escapar da gente. Mas Sim. eu acho muito interessante porque você traz uma relação com o corpo que vai se dissolvendo e são elementos conhecidos, mas ao mesmo tempo desconhecidos. A escala sempre foi muito importante, assim. Eu acho que nesse lugar da performance, a figura precisa ser necessariamente maior do que eu. Eu gosto dessa sensação de, tipo, estar diante de uma coisa que seja, tipo, maior, para que aí eu me sinta de alguma forma contemplado por aquela figura. Tipo, criar uma figura, tipo, maior do que eu, mas que passa pelos que é tão vulnerável quanto eu. Então, tipo, se ele é grande e, tipo, tá encolhido e tá passando, se sente, tipo, vulnerável nessa existência, nesse planeta, tudo bem eu estar vulnerável aqui também, sabe? Uhum. Então, criar E um corpo grande vem disso, vem de sei lá, criar um corpo na qual eu consiga, não sei, me fugir as palavras. tá tudo bem, o Mercúrio tá retrógrado.
a minha dicção tá de centavos. É, E eu sempre costumo dizer que já colocar as expectativas lá embaixo sobre como eu vou falar sobre coisas. mas eu acho que o seu trabalho fala por você muitas vezes, e eu acho muito importante a maneira com que você põe esse trabalho no mundo também, né. Você divide muito isso no Instagram, e no seu Instagram você se coloca na frente, da pintura e você dimensiona isso para quem tá vendo. Isso é algo que muitas pessoas, às vezes você vê alguns releases de galeria que meio que põe uma pessoa meio passando, assim, sabe, pra tentar dimensionar o tamanho, mas eu acho que você faz isso de uma maneira que é muito pensada e que faz sentido. Não é uma coisa, eu sei que é uma performance para você, você vê isso como uma foto performance, mas a maneira com que você, eu não sei se você que faz a captação, você tira as fotos de todos os trabalhos ou não, mas a maneira com que você faz isso é um negócio que é uma obra por si só. Eu geralmente redimensiono as obras quando me enviam e eu dou uma ajeitada para pôr aqui, e a sua eu não sinto que eu posso, assim, sabe, já tá pronta. Alguém já me falou isso também, sobre o quanto isso era uma obra, e aí, a partir disso que essa pessoa falou, eu comecei a entender, tipo, nesse lugar. Eu acho que vem dessa referência de quadrinho. Eu gosto muito de cinema, então eu gosto muito de pensar a construção da imagem. Às vezes é um celular que eu coloco um cronômetro para tirar foto, às vezes é alguém e eu meio que faço a direção disso. Você faz a direção de imagem e pensa É, toda a tipo, os narrativa. elementos, tiro 100 fotos e posto uma. Que isso, virou blogueira. Em algum lugar também é uma birra. Tipo, acho que alguém me falou em algum momento sobre como as pessoas não queriam ver a cara do artista, queriam ver a arte. E eu tenho essa tendência a fazer as coisas que as pessoas não querem que seja feita, sabe? Aí eu Você vou, tá certo, já que tu pensa assim, eu vou fazer exatamente o contrário, sabe? E um monte de coisa eu fui fazendo isso até, tipo, sei lá, com pintura principalmente essa ideia de preparar a tela e pintar, tipo, antes de preparar a tela, eu pintei um monte de tela sem preparar, porque eu, tipo, mandava me preparar, eu não vou preparar, só porque tu mandou, eu vou fazer desse jeito. Eu pintava, craquelava tudo, mas é isso, tipo, faz parte, tipo, o não acreditar tá muito dentro do meu trabalho, assim, essa falta de fé no mundo e esse espaço para experimentação. Falo muito sobre essa ideia de criar os seus pecados, sabe? Tipo, tu tá me dizendo que eu não devo fazer isso, mas sei lá, eu vou fazer e se der errado, depois eu vejo, tá ligado? Eu quero esse direito de errar. sim, e também o direito de você ter a liberdade, né. Eu acho que é muito sobre a liberdade no seu trabalho e sobre a experimentação do que está acontecendo, ou do que você quer e do que você não quer, e de se colocar nesse lugar de poder errar, que é um Sim. lugar difícil, né, de se colocar. A gente não está acostumado, a gente só está acostumado a ser cobrado em acertar o tempo todo. Eu não tenho nenhuma pretensão em acertar. Eu gosto muito do erro, eu gosto muito da ideia de fazer uma coisa ruim, por exemplo, tá ligado? Tipo, eu não penso tanto sobre, se isso é uma pintura ruim ou uma pintura boa. Tipo, pra mim tanto faz. Isso, tipo, não importa pra mim. Tipo, eu crio, tá ligado? O que importa pra mim é esse processo, essa criação. Se ficou bom, se ficou ruim, tipo, eu não sei em que parâmetro isso está sendo colocado e, na real, eu não me importo. Aí eu não me importo de ser um pintor ruim ou um pintor bom, tipo, eu quero ser um pintor e continuar pintando. Isso não importa tanto.
Não é sobre, não é sobre isso, né? É sobre você fazer alguma coisa que você acredita. É, é sempre sobre isso. Sim, eu acho que isso te faz um pintor de verdade. Se ajuda em algo. É sobre o trabalho, né? Sim, E essa obra Saudade, ele deve ser mais triste do que eu. É algo que você mistura muitos elementos, né? Eu vejo uma coisa meio mangá também, sim. quadrinhos. E essa é uma produção mais nova? É a última série de pinturas grandes que eu fiz, que para quem for de Recife vai estar exposta na Janete Costa, dia 18 pela Propago. Mas é uma série nova que eu venho testando essas, esses outros símbolos, sabe? Uhum. Quando eu começo a beber de umas referências antigas, dá pra ver que eu tenho um monte de mangá. Eu fazia mangá quando eu era adolescente e eram símbolos que tipo sempre permeavam minha cabeça. Eu sempre fui tipo quase que educado, não sei se falar isso é estranho, mas quase que educado moralmente com sei lá, quadrinho, mangá, filme. E por muito tempo, tipo, colocava ele, isso num lugar, tipo, é uma referência que eu não posso colocar nesse lugar de artes plásticas de pintura, porque é uma referência, sei lá, pop, meio que não tem nada a ver, sabe? Uhum. Mas, mas não, tipo, já tem uma galera que faz isso na real, já tem, tipo, sei lá, galeria de arte contemporânea no Japão, é tipo, só isso. Uhum. Então, eu começo a tipo colocar esses símbolos, essas referências, esses acúmulos nessas novas produções, porque sei lá, continua essa trajetória de onde tá indo, sabe? Tipo, esse corpo ainda tipo sendo colocado em meio a esses símbolos que permeiam ele, como sei lá, os corações, essas coisas que muitas delas eu ainda tipo não entendo com plena certeza assim o que significam, o que são, mas que em algum lugar tipo pedem para aparecer, tá ligado? Que sei lá, acaba se repetindo também. E essa pequenininha, eu acho que bebe um pouco dessa fonte, mas tem uns tons tão pastéis que se confundem, assim, com muita coisa. Parece um sonhozinho, tipo, tem tantos elementos infantis, assim mesmo, sabe? Mais Aham. delicados e não Que quase sei. somem, né? É, É uma coisa que eu fiquei pensando muito também. Ela é uma obra que pessoalmente você consegue, tipo, entender melhor ela, porque ela tem uns detalhes muito pequenos que são feitos para você olhar para a tela muito próximo, tá ligado? uhum, Que e é isso, tipo, essas cores não tem um contraste muito grande, então essa figura quase que se apaga, quase que se confunde com o fundo. Mas eu acho que continua com essa mesma narrativa, essa sensação de apagamento, de não adequação, de invisibilização desse corpo, sabe? sim. Mas eu acho que vai para um lugar muito diferente do que da primeira obra que a gente começou. Eu acho que Aham. vai para um lugar de muito mais quase que aceitação desse apagamento. E tipo, estou fazendo as pazes com isso, do que pelo menos é isso que eu encaro quando eu olho. É essa ideia de estar se tornando nada, de fato, de algum jeito. É, não sei se é isso que eu encaro quando eu olho, mas eu acho que é importante essa tua visão.
E eu acho que podemos falar mais só eu e você agora, e encerrando, que acho que a gente está chegando no fim. E eu não pensei tanto assim sobre esse fundo, que agora eu tô pensando mais sobre essa falta de contraste que eu pus no fundo e que tem tudo a ver com a sua obra e a maneira que você enxerga a vida e as coisas e a obra e essa dança e não sei, a tua produção me tocou muito de muitos modos que talvez pela meu momento de vida, talvez por eu estar receptiva, não sei o que aconteceu de fato, mas foi muito, muito libertador de certo modo para mim. Eu me compadeço de todo mundo que fala que se sentiu tocado por uma coisa a mim, porque, enfim, eu acho pesado quando a pessoa, me vi aí eu, pô, mano, que triste, quer conversar, sei lá. Não deveria, tipo, eu não queria que você se conectasse com isso, sabe? Mas eu acho que é uma coisa meio natural do ser, tipo, a gente tem muitas fases e é uma montanha russa. A gente tem que ter esses momentos internos de se sentir, de se reprogramar, sabe? De se olhar também desse modo de se ver às vezes como um nada para entender o que você de fato é ou para onde o que você quer ser. Eu acho que é um movimento de olhar para dentro para depois poder olhar para fora e você aprender a dançar essa música do da vida mesmo. É doido. Mas eu não Dançar a acho. dança da vida dele. É doido, é doido, é doido. Me lembrou também É, outro porque livro, né? Eu não sei se você gosta de ler, mas acho que sim, né? Tem milhões de mangás aí atrás, mas mangás é, sim, mas livro, na real, muito pouco. tem o livro do Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser, que me remeteu bastante a essa conversa. E talvez possa te interessar. É um livro meio curto, não é muito longo, não. E. É, essa ideia de vida, né? Tipo, sei lá, eu tava pintando na casa de um amigo e ele tinha uma caneca de Van Gogh, tá ligado? Uhum. Aí eu fiquei pensando, tipo, sei lá, que foda, né? Queria muito ser isso, tipo, um cara que foi pintor, nunca vendeu nada e agora é uma caneca, tá ligado? Acho que eu queria ser isso, tipo, continuar produzindo e em algum momento ser alguma coisa meio banal assim. Útil, sei lá, uma caneca. Ser uma caneca é uma coisa bem específica. Você pode fazer uma caneca. É, mas é mais sobre ser uma caneca, tipo, ser uma caneca. Eu existo pra isso. As pessoas colocam água em mim e tomam, e eu tô lá, tipo, eu sou frágil, se me derrubar, eu vou me foder. É complicado. Eu nem sei mais o que falar depois dessa. Mas é isso, gente. Acho que por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero muito te agradecer, Besouro, por ter topado ter essa conversa comigo e ter dividido a sua obra, dividido tudo isso, todos esses pensamentos com a gente. E eu quero agradecer também todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, que está vendo esse vídeo, em qualquer momento que você estiver vendo. E é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. É, agradeço pelo convite também. E não sei, eu acho que é isso. Me sigam no Instagram, Besouro. Eu vou pedir pra gente se inscrever, pra quem não for inscrito, se inscrever aqui embaixo, deixar seu comentário, deixar o joinha novamente pra quem não deixou e tá vendo isso. E é isso, gente. Vão nos comentários, falem com o Besouro, sigam ele no Instagram, sigam a gente no Instagram. Os links estarão aqui embaixo nos comentários fixos e na descrição do vídeo nosso e do Besouro aqui sempre nos comentários fixos. E faz a tua publi que você vai abrir uma exposição.
A Beleza da Lagoa é uma exposição coletiva na qual eu estou participando em Recife, dia 18. Espero não estar enganado em relação à data, mas eu acho que é isso. Janete Costa, boa viagem. Vernissage vai ter bebida de graça, apareça. Para quem quiser ir também, quem for de Recife, sigam o Besouro, que ele provavelmente vai postar isso lá no Instagram dele. Eu espero. Gostarei. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. É isso.